O compositor alemão Johannes Brahms é um ícone da música do período romântico. Sua biografia e sua obra podem ser consideradas como a síntese da música do século XIX, dada a perfeição com que elas representam o espírito artístico daquele período. Nascido em Hamburgo no ano de 1833, Brahms construiu uma obra musical que prima pelo esmero e pelo cuidado com que foi feita, rendendo homenagens e respeito a seus predecessores e com atitudes tão elegantes e cultas que colocam Brahms como uma das mais belas páginas de toda a música ocidental. Tendo composto nos mais diversos gêneros da época, Brahms só não se dedicou à ópera e ao balé. Nos demais, foi grande. Como compositor de música de câmara, nos deixou uma obra extensa e que beira a perfeição. Para alguns, é tido como o sucessor de Beethoven neste gênero. Em relação à influência que Beethoven teve sobre ele, podemos pensar em suas sinfonias. Brahms compôs apenas 4, mas tamanha foi a inspiração e a genialidade que ele nos demonstra nessas obras que ele pode corretamente ser considerado como um dos maiores compositores deste gênero. Seu reconhecimento e prestígio atravessa o tempo. Temos, por exemplo, o relato do grande maestro Hans von Bülow, que lá ainda no século XIX cunhou a teoria dos 3 Bs. Para ele, os 3 maiores compositores de todos os tempos eram Bach, Beethoven e o próprio Brahms. Em termos de estilo, podemos pensar que esse compositor se coloca como um ícone do século XIX, mas traz em sua obra alguns elementos do período predecessor do classicismo. Podemos simplificar dizendo que na escrita de Brahms nós temos a expressividade do romantismo e o rigor formal do classicismo. Mas apesar dele estar transitando por esses dois universos estéticos, não há dúvida de que Brahms conseguiu construir um universo muito pessoal, muito individual. Universo estético esse, onde a beleza e a qualidade e o valor artístico são os principais fatores. Mas para efeito dessa conversa, eu gostaria de salientar a ligação de Brahms com a música vocal, especialmente com o que mais nos interessa, que é o seu repertório coral. Brahms compôs muitos ciclos de canções para cantores solistas, para grupo de cantores, que ficaram extremamente populares na época e são muito belos. Com relação à música coral, o que mais chama a atenção é que Brahms representa quase que um ponto de inflexão, pois ele representa o compositor que passa a render homenagens e passa a conhecer com bastante propriedade tudo o que foi feito antes do seu período, antes do seu tempo. Até meados do período do classicismo, os compositores todos se dedicavam muito à sua escrita e à de seus compositores correlatos. A partir de Brahms, a gente começa a perceber compositores que estudavam o que havia sido feito antes. E isso interfere em sua escrita. No caso dele, especificamente, nós temos um grande cuidado que ele tinha com o que fora feito no período do Renascimento e no período Barroco. Brahms, antes de qualquer coisa, era um grande estudioso dessas obras. E a sua escrita coral demonstra esse conhecimento e essa erudição. Para, de certa forma, exemplificarmos essas reflexões propostas e fazer como a introdução à aula que teremos, 4 cantoras do Madrigal da UFBA fizeram especialmente para este momento uma versão de uma obra muito especial de Brahms, um moteto para vozes femininas chamado O Bone Jesu. É bastante conhecida a predileção que o compositor tinha por grupos vocais femininos. E essa obra acaba colocando de uma forma bastante clara a base de sua escrita, o quão detalhista, cuidadoso, o tamanho do esmero com que Brahms dedicava à voz humana.